Gente, olha só, Renata Ruiz, que é editora da Burda Style. Tudo bom, Claudinha? Tudo ótimo. E teve a gentileza de ceder, de trazer mais uma vez ele, o professor Marco Andreoni. Ai, que bênção! Gente, olha, eu e a Carmen, antes de começar o programa, que a gente sugou o professor. Você tá inteiro, professor? Tô inteiro. Você foi sugado de tanta informação? Não, foi tranquilo. Ele deu uma aula pra gente que eu fiquei bege. A aula hoje é sobre tecidos que brilham. A gente vai falar da seda, do cetim. Vocês vão entender tudo direitinho, né, Rê? Ele vai explicar exatamente o que é o quê. Porque na nossa burda de julho, a gente tem muitos tecidos com brilho. Com brilho. Muitos tecidos leves e até com gramatura um pouco mais pesada, apesar de ser inverno, né? Então ele vai explicar direitinho, que é bom para você poder escolher os modelos que... o tecido correto para os modelos que eu sugere aqui. Então, olha, primeira pergunta, né? Ele falou, Cláudia, cetim não é um tecido, professor. Vamos falar do cetim. Não é um tecido, cetim? Cetim é a construção do tecido. A construção? A construção do tecido que a gente chama de cetim. É um tipo de ligamento, é como a gente passa os fios pelo urdume, a trama, e este desenho dos fios faz com que o tecido tenha um caimento mais suave e permite que a gente veja, por exemplo, na seda, um brilho muito mais intenso. Então, esta construção de tecido que a gente faz chama-se cetim. Ó, meninos, por gente... Aí, ó. Só que isso não é visível a olho nu, só no microscópio. A gente usa uma coisa chamada contafio, mas não dá para ver. Eu, então, se eu for enxergar o tecido, eu não consigo ver de jeito nenhum. Então, professor, cetim é a construção do tecido. Isso. Então, todos os tecidos que estão expostos aqui, que você já nos ensinou, tem seda, tem viscose, tem poliéster, tudo isso é cetim? Nós temos vários tecidos aqui. Alguns tecidos que estão aqui, como sedas, viscose, poliéster, eles são conhecidos como cetim. Você vai comprar cetim de seda, cetim de poliéster, cetim de viscose. Viscose é um tipo de fibra que vem do algodão e ela é a fibra, quando você não tinha tecidos sintéticos, era a fibra que dava uma substituição à seda. Depois que os tecidos sintéticos, você vai ter o rayon, e hoje você vai ter os poliésteres de várias gramaturas e vários jeitos que vão imprimir esse brilho sobre o tecido. Ah, olha só, eu cheguei pra ele, ele mostrou pra gente, né? Ele mostrou. A seda. Aí eu falei, eu quero que por mostre. favor. Eu falei assim, a primeira pergunta que eu fiz, professor, a seda... Eu quero que você levante porque assim, olha o caimento que tem essa seda, né? Se você jogar sobre o braço, você vai perceber um movimento muito mole dessa seda. Então, a seda é um dos fios mais finos que você tem. E ela vai ter um lado brilhante e do outro ela tende a ser um pouco mais opaco. Então dá para até brincar com o uso da seda. Você tem lados brilhantes e lados opacos. Ah, eu lhe perguntei, a seda é feita pelo bicho da seda? Então, a seda o casulo do bicho da seda é transformado em fio. Esse fio chega a ter, na semana passada eu fui ver uma exposição da Hermès, lá na escola, e aí eles estavam me contando que eu não tinha essa dimensão. 1.600 metros de fio contínuo dá um casulo daquele de seda. 1,5 km aproximadamente. Nossa. E aí você leva para tecelagem esse fio, que é trabalhado, e você junta esse fio com outros fios e acaba tecendo, fazendo o tear de seda que a gente tem aí como esse ligamento cetim. Então, quando a gente vê a seda, é sempre o fio do bichinho da seda. É sempre o fio do bichinho da seda. Só que hoje em dia ele é feito de uma forma industrial. O pessoal fala assim, não, vamos fazer uma seda de poliéster. Não tem seda de poliéster. Não existe. Não, é um fio com o desenho da seda, que o poliéster é possível de ser transformado. Ele vai ter as propriedades de brilho da seda, mas você precisa tocar. Se você pegar um de poliéster, este brilhante... Esse aqui. E você vai ver o toque junto da seda, você percebe diferenças? Tem diferenças de calor. Esse é poliéster. Também, aqui tudo é cetim. Tudo cetim. Pela construção da trama. Então, você vê que um lado é brilhante e o outro é opaco. Mas que fio que compõe o poliéster? Um fio de poliéster.
Que vem do petróleo? Que é vem do isso? petróleo. Ele é um derivado de petróleo que você, dentro da indústria química, transforma esse petróleo num filamento que a gente chama de poliéster, é uma cadeia de ligamento. É um plástico, literalmente o mesmo do PET. Ah, o poliéster. Então, a seda é mais nobre que o poliéster. Ambos são Sim, cetim. É natural, né? E assim, a seda, você precisa do casulo, o processo é mais longo. E vou dar um valor muito simples. Você vai ter o preço variando entre o poliéster e a seda. A seda normalmente é de 5 a 10 vezes mais caro que o melhor poliéster que você for achar. Então, a dica quando a gente fala assim, você substitui o cetim por um cetim de poliéster, eu acho que você tem que trabalhar esta ideia de caimento e o toque que você sente. Isso é o que vai deixar você mais tranquila na hora de comprar. Porque o caimento, olha, a seda e o poliéster, eles são muito próximos, porque o poliéster imita muito a seda. Eles são muito próximos, mas eles têm propriedades diferentes, né? Esse aqui não pega água de jeito nenhum. Em que sentido? Em que sentido? Ele não absorve? Ele não absorve. Então você vai ter, a gente sempre toma muito cuidado com isso para falar, que assim, o poliéster não vai lhe dar uma transpiração tão tranquila. É porque é uma fibra sintética, né? Não é natural, não é o animal. E aí, mas no inverno a gente também não tem uma sudorese tão intensa. Né? Então a gente olha assim para as peças de poliéster com algum cuidado com a característica de Brasil, né? Aí você tem, nesse sentido, você tem a viscose, que é aquela verde, Eu vou pegar. que é um derivado do algodão, né? Uma transformação da fibra de algodão. E aí olha o toque. Aqui é viscose. Isso é viscose. Viscose é cetim de algodão? É isso? Cetim de viscose. Cetim porque de viscose. O algodão vai ser transformado num fio chamado viscose. Numa transformação que ele vira viscose? Ele vira você pega o algodão, dissolve, esse líquido que ele faz vira um fio. Este fio é um processo químico. Aí você tem essa viscose. Aí você tem um toque mais gostoso, mais próximo da seda. Olha como escorrega a mão. Ai, eu adoro viscose. Você, por exemplo, para quem tem em casa, tem muitas mulheres que nos assistem e que trabalham com costura. Em termos de poliéster, seda e viscose, cada um para fazer que tipo de peça você indicaria? Olha, a gente tem na Burda algumas indicações de camisas, de peças como batas, todas elas são possíveis de realizar. A gente está falando aqui de oferecer, se você quer trabalhar com seda que é mais nobre, você precisa de um trabalho de costura com muito cuidado, né? Porque vai ter acabamentos e tudo mais. Não que as outras fibras não tenham o que fazer, mas você tem aqui custos diferentes. Todos eles vão servir. Olha, um vestido poliéster, fica lindo o vestido, não Sim, fica, professor? Com certeza. Fica? Um vestido, uma Fica saia. Fica. Uma camisa. A blusa que a gente fez semana passada, ela é essa aqui, de cetim, só que um pouquinho menos de brilho. É a que tá ali do lado. Gente, pra mim... Ou você pode fazer na viscose. Eu peguei e comprei uma viscose para fazer uma blusa para ficar um pouquinho então, mais meu povo, vocês estão entendendo? Tudo é cetim. É, porque é a trama. Então, aqui é cetim de poliéster, é isso, professor? Isso. Que é cetim de viscose. De viscose, cetim de seda. Vamos falar mais. Aprendemos a seda, poliéster, viscose. Que Aí mais? a gente tem, pega aquele estampado, porque a gente vai falar um pouquinho desses estampados, que a gente fala de brilho, né? Isto é a mesma desta seda, é a mesma viscose, só que aqui a gente fez um acabamento de estamparia. Isso também ajuda muito quando você precisa, na hora de confeccionar uma camisa, uma saia, um vestido, até a gente botou as oncinhas aqui por uma brincadeira, porque este é um desenho que é miúdo, você pode cortar ele em qualquer lugar e ele dá um encaixe bom. Quando você tem desenhos maiores, você vai ter algum problema de encaixe. Então, esse chama-se cetim de? Poliéster. Poliéster. Esse é o mesmo que este aqui, só que este aqui, se você for perceber, ele tem uma elasticidade um pouquinho maior. Então, o poliéster, ele pode variar. Pode, é isso? Exatamente. Aqui tem 3% de elastano, aqui é puro. Quando ele é puro, perfeito, ele não estica. Entendi. E isso é uma dica para todo mundo que vai comprar. Se você quer um caimento mais ajustado no corpo, normalmente um pouco de elastano resolve este caimento. Que tem nesse aqui. Ajuda também na hora da modelagem, do corte. E o poliéster puro, sem elastano, seria para confeccionar camisas?
Normalmente, quando você não tem esse stretch, você faz as peças mais estruturadas, mais rígidas. Então aqui você vai ter que trabalhar com pences, você vai ter que compensar busto, você vai ter que compensar costas e mesmo na hora da saia você tem que fazer alguma dessas pences que faz o ajuste. Quando você tem um pouco mais de elastano, e aí a gente chegaria até a malha, mas não é esse o que a gente faz, você tem o elastano, esse caimento ele sempre se ajusta mais à curva do corpo. Entendi. E isto precisa, por isso que a gente se fala, ó, toca o tecido, põe no corpo. Vou fazer uma coisa aqui. Ninguém gosta de ver isso dentro da... Quando você vai comprar tecido, você pega o tecido e estica para entender o que está acontecendo. Isso, ele vai ter aí joga no corpo, eu faço uma coisa que os caras ficam muito bravos comigo. Eu peço 1 metro de tecido e faço assim, ó. Para você sentir e solta. Você sente como é que ele vai cair e se ele dobra, se ele não dobra. Essa é a aventura que a gente faz. Os macetes, meu povo, E aí a gente está com... Eu queria o jeans aqui, esse brim... Esse aqui? É esse mesmo. Deixa eu pegar. Opa, esse é maior. Porque o brilho não é dado pelo... Aqui o brilho é dado pelo tecido. Este é dado pelo acabamento, que é a estampa. Eu estou estampando esse material com uma tinta que tem brilho. Então você também vai encontrar outras soluções para você ver se o que você quer fazer com brilho, você pode estar usando cetim. Isso aqui não é o cetim, mas tem brilho. Que tecido é esse? Isso aqui é um brim. Um brim. É uma sarja. Né? E aí a gente tem acabamentos que vão permitir para você. Isso aqui é uma gramatura mais dura. Olha, presta atenção no caimento. Mas tem o brilho devido ao tingimento. Ao tingimento. Ao tingimento. Então os acabamentos também vão te dar, não é só a construção do tecido, o acabamento também vai te dar possibilidades de trabalhar com brilho. Aqui daria para fazer uma saia, ficaria bem interessante. Calça, um short. Isso aqui, para você ter ideia, eu estou mandando fazer uma jaqueta para mim. Imagina, legal. fica bem bacana. Com esse tecido aqui, fazendo uma jaqueta. Vai ficar chique, então, aqui hein? você começa a aumentar a grossura do tecido, você começa a trabalhar com uma estrutura mais rígida e normalmente com essa estrutura mais rígida a gente vai para uma roupa mais social. Ela fica mais social nesse sentido de ter uma rigidez, vai manter o seu corpo mais alinhado. Então você vai tendendo a ir para um social. Hoje a gente usa no casual e tudo mais, mas a ideia de quanto mais gramatura você tiver, na Burda tem indicação das jaquetas, dos casacos. Que legal! E aí você aumenta. Agora a gente está colocando a composição do tecido utilizado para a pessoa procurar uma coisa mais parecida. Entendi. E gramatura é o peso mesmo do tecido de uma maneira muito simples, né? A gramatura é gramas no tecido. Quanto maior for, mais peso ele vai ter. Então você vai sentir. Gente, comprar tecido é sentir o tecido. Mas, no caso, uma seda não pesa nada, porém é um tecido nobre. É um nobre porque os fios são muito finos. Mas aí, ela não vai ficar tão estruturada, então eu tenho que fazer peças mais soltinhas com ela, Ou é a isso? gente começa a trabalhar com possibilidade de você estruturar a seda. Você coloca entretelas, você coloca, dubla tecidos, faz forro. Né? Então a gente começa a trabalhar. A seda tem gramaturas mais altas porque a gente usa um fio mais grosso, porque seda também tem qualidade. Eu gero um fio mais grosso, então eu posso ter gramaturas mais altas de seda. Eu posso ter um tecido mais encorpado. O que a gente tem tradicionalmente aqui no Brasil, dificilmente a gente usa gramaturas altas de seda, a gente usa tecidos mais leves, né? Não nobres são aqueles tecidos que acabam esgarçando. Tem que fugir Essa é uma possibilidade. Professor, vou explorar um pouco mais. Vamos lá. Que mais? O xadrez. Vamos chegar lá no xadrez? Vamos. Deixa eu pegar o xadrez. Tá mais um minutinho, mais ali, Tatá, jura porque, que você me dá. Vamos falar, nós estamos no inverno e tem São João, né? Meu Deus. Peguei aqui uma São João passou, foi em junho, tá, meu povo? Que nós estamos mas a gente ainda comemora algumas festas. Tem festa julina, que eu também adoro. Julina. Então a gente vai lá. Essas construções, só para brincar com o xadrez, a gente trouxe o xadrez aqui, isso aqui é uma tela, né? Ela tem um trabalho e tem um caimento, olha. E esse aqui é flanelado. Então o toque da flanela vai dar sempre esse gostinho mais íntimo, né? A flanela me dá a pele, né? Me dá um gostinho mais
carinhoso, Conforto. né? É, mais conforto, ela me esquenta, né? Então eu trouxe um pouquinho desses aqui, trouxe uma camisa ali, e a brincadeira, quando a gente está trabalhando com as construções na confecção, fugindo um pouco deste brilho, mas deixando quem veste com muito brilho, é isso aqui, ó. Xadrez marca. Então, se você for pensar em cortar xadrez, o xadrez para saia, essas listras têm que se encontrar em algum lugar. Porque senão, na hora que você faz o caseado aqui, para colocar os botões, você faz isso aqui torto. Então, aí você tem que sempre pensar na compra de um tecido, se for xadrez ou se for uma estampa muito marcada, para você poder botar o bolso. Algumas soluções de bolso a gente vê naquela camisa, Renata. Que assim, o que o pessoal faz? Vira o xadrez. Né? Faz um bolso que não precisa encaixar. Quem gosta de alfaiataria nunca faria esse bolso dessa maneira. Ele teria que encaixar perfeitamente. Quando você diz encaixar, listra com listra, tudo com listra. Com continuidade, é isso? Exato. Na Burda a gente explica isso no plano de corte. A gente pega, fala da estampa, se você for usar a estampa, principalmente quando tem listras, a gente dá essa orientação para fazer essa construção certa. Então, para a gente entender, só para arrematar, claro. Cetim é uma construção, não é um tecido, e hoje você trouxe para a gente cetim de seda, de poliéster e de viscose. E aí você trouxe outros tecidos que não são cetim, apenas para realçar o que dá pra gente fazer, uma vez que eles têm brilho, como o brim, que foi com esse tingimento brilhoso, a flanela, que você deu essas indicações, é isso? É isso. É isso. Essa é uma gente, pílula que a gente fala de quando tecido. você vai voltar? Quando você quiser. Ele é fácil? Ele é facinho para trazer? Facinho? Eu tenho que dar uma choradinha. Não é? Adoro aprender isso. Espera que eu já venho. Mas você é bom demais. Imagina os seus alunos. Eu espero que eles estejam se divertindo. Nossa, mas ele acho que eu vou me matricular na faculdade que ele dá aula, só para aprender um pouco mais. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essas orientações, essas dicas todas para você trabalhar com esses tecidos brilhantes, você vai encontrar na Burda, edição de julho, que é a 12ª edição. Mas você vai encontrar muito mais que isso, porque em cada edição, você já sabe, são vários modelos, vários moldes que você tem em 5 tamanhos, são pelo menos 50 modelos a cada mês. Nessa revista de julho ainda tem moda gestante, tem moda plus size, sempre também tem conteúdo para o segmento infantil, que as mamães adoram. Uma revista muito bem produzida, eu digo para vocês que é a melhor revista de moldes do mundo. A parte dos brilhos estão logo no começo, né, Rê? Isso mesmo. Se não me falha a memória. No primeiro então editorial. tá aqui, ó, no primeiro editorial, com muitas explicações, tá bom, gente? Agora, tem muita gente que corre para as bancas e compra a sua revista. Se você quiser assinar, eu acho que é bem mais interessante, porque você não tem nem que sair de casa, a revistinha vai ao seu encontro. Para você assinar por um ano, 7 parcelas de R$ 18,65. Assinatura de 2 anos, ó que bacana, vale muito a pena, gente. 12 parcelas de R$ 19,60. Você pode assinar pelo telefone 0 operadora 11 3512 9492. 3512 9492. Ou pela internet www.burdanatv.com.br. Burda na TV, que é o nome do quadro, burdanatv.com.br, e boa assinatura para você, dizendo que está assistindo Vida com Arte, o primeiro exemplar é presente para você. Ai, que delícia de aula. Só para falar, meninos, ó, essa blusa que vocês ensinaram semana passada com a Lídia. Isso. Não, essa foi com a Meire e a calça foi com a Lídia. Com a Lídia. Essa é um poliéster. É um cetim de cetim de poliéster. Uhum. Marco, você é encantador. Encantada com você, obrigado. Rapaz. Que volte sempre. Você já se sente em casa aqui, né? Já conheço o caminho, já sei ele já faz um trabalho já com a gente, nós já conhecemos bastante. Ai, adoro! Então... Que volte por mim, todo mês ele vinha. Se puder, né? A agenda deles é difícil. Muito obrigada, querido. Agradeço. Parabéns, obrigada por tudo, viu? Obrigada, Rê, obrigada por Tchau, ensinar. meninas. Porque a Rê também faz um trabalho maravilhoso, vai atrás, não é fácil casar as agendas com os dias de gravações. E ela se vira nos 30 e vai e consegue, né não? Com certeza. Então, ambos de parabéns. Obrigada. Gente, acabamos de conferir mais um momento Burda na TV.